Se os planos internos são a matéria-prima e a energia que compõem o multiverso, os planos externos são a direção, pensamento e propósito para tal construção. Consequentemente, muitos sábios referem-se aos planos externos como planos divinos ou planos espirituais, pois os planos externos são mais conhecidos como os lares das divindades. Os deuses podem viver em outro lugar, mas prosperam nos planos externos. Entre as demais criaturas que habitam os planos externos, algumas são servas das divindades e outras zelam ferozmente por sua independência. Para o viajante novato, os planos externos parecem mais hospitaleiros e familiares aos nativos do plano material do que os planos transitivos e os planos internos. Mas tal noção é enganosa. Embora a paisagem possa se parecer com a do plano material, ela pode mudar de acordo com as preferências e desejos das poderosas forças que neles habitam. Os desejos das forças divinas que habitam esses planos podem refazê-los completamente, apagando e reconstruindo efetivamente a própria existência para melhor atender às suas próprias necessidades. Os planos externos também podem representar a grande recompensa para os espíritos dos mortos, dentro da cosmologia, e as divindades, no caso, podem ou não governar esses espíritos. Dependendo da natureza de sua cosmologia, as divindades podem atuar como juízes, guardas, governantes ou até mesmo agentes alfandegários, movendo os mortos em direção ao grande além. Os planos externos são separados do plano material, então os viajantes geralmente os alcançam através do plano astral por magias e por portais interplanares. Planos externos individuais podem ser separados uns dos outros ou contíguos entre si, permitindo o movimento entre ambos. Dentro da cosmologia de D&D, cada um dos planos externos faz fronteira com dois outros, formando a grande roda que circunda o plano material. É possível mover-se entre os planos externos da grande roda através do plano astral, ou por meio do movimento físico, à medida que um plano dá lugar a outro próximo às regiões de fronteira contíguas. Essas fronteiras são definidas vagamente e estão sempre em um estado de fluxo, então as criaturas às vezes se movem entre os planos sem querer. Além das conexões com o plano astral e planos vizinhos, cada plano externo possui portais que conectam diferentes locais dentro do mesmo plano. Isso cria a impressão de camadas, todas empilhadas entre si, cada uma contendo portais para a próxima, acima ou abaixo. Os planos externos têm vários portais intraplanares que levam a outros planos, entre aspas, que na verdade são diferentes locais dentro do mesmo plano. Esses portais geralmente conectam uma rede de subplanos com habitantes e características planares semelhantes. É fácil concebê-los como uma pilha de partes relacionadas ao mesmo plano, então os viajantes se referem a eles como camadas. A cosmologia de D&D tradicionalmente usa camadas para descrever os vários ambientes existentes em planos como os 9 infernos, os 7 céus e as camadas infinitas do abismo. Cada coleção de camadas é tratada como um plano, e os nativos de uma camada são reconhecidos como nativos de outras camadas. A maioria dos portais de outros lugares alcança a primeira camada de um plano de múltiplas camadas. Esta camada, variadamente descrita como a camada superior ou inferior, dependendo do plano, é o ponto de chegada para a maioria dos visitantes. A primeira camada funciona como um portão de cidade para esse plano. Os viajantes podem alcançar outras camadas diretamente com o uso de magias corretas, porque o plano astral coexiste com todas as camadas do plano, a menos que seja indicado o contrário. A maioria dos viajantes nos planos externos usa a magia de proteção astral, ou um portal, para ir de um lugar para outro, e de um plano para outro. Mas há outras opções. O rio Oceanos. A água de Oceanos é doce e perfumada, como convém às suas nascentes nos campos abençoados de Elysium. Este curso de água que abrange o plano fornece um caminho entre reinos, camadas e planos externos vizinhos. O rio Oceanos flui através de cada uma das camadas de Elysium, passa pela camada superior da selva das terras selvagens, flui pela camada superior das clareiras olímpicas de Arbórea
e finalmente escoa em algum lugar na segunda camada de arbóreo. Oceanos é um caminho comumente usado entre os planos e as camadas dos planos. Os navios mercantes navegam para cima e para baixo em seu comprimento, e pequenas cidades se alinham em suas margens. Os viajantes geralmente encontram um barco para alugar em algum lugar ao longo de sua costa. O rio Styx. Este rio borbulha com graxa, destroços fétidos e restos pútridos de batalhas ao longo de suas margens. Aqueles que provam ou tocam sua água correm o sério risco de sofrer amnésia total. Mesmo aqueles que conseguem resistir aos efeitos permanentes da água ainda perdem toda a memória dos acontecimentos das últimas 8 horas. O Styx se agita através das camadas superiores do campo de batalha infernal de Acheron, dos 9 infernos de Baator, da eternidade sombria de Gehenna, do deserto cinzento do Hades, das profundezas tarterianas de Cárcere, das camadas infinitas do abismo e das profundezas ventosas do Pandemônio. Os afluentes do Styx cobrem as camadas inferiores desses planos. Por exemplo, uma gavinha do Styx atinge a 5ª camada do abismo, e incontáveis riachos gotejam através de várias outras camadas do grande fosso. Barqueiros sinistros habilidosos por conduzir através das correntes e redemoinhos imprevisíveis do Styx dobram suas águas. Por um preço, eles estão dispostos a transportar passageiros de plano para plano. Alguns barqueiros, e também balsas, são demônios, enquanto outros são espíritos de criaturas mortas do plano material, chamados de peticionários. Raramente, um barqueiro é um mortal vivo que usa habilidades náuticas conquistadas a duras penas, para uso sobrenatural. Caminhando pelas fronteiras. A primeira camada de cada plano externo compartilha uma borda com um plano externo de cada lado. Dessa forma, todos os planos externos estão conectados. Os viajantes que conhecem os caminhos adequados podem encontrar lugares onde as fronteiras são estreitas o suficiente para que uma simples caminhada seja suficiente para transferir o viajante de um plano externo para outro. A passagem não é uma mudança repentina, mas sim uma mudança gradual. Conforme o viajante se aproxima da fronteira, a área se torna mais e mais parecida com um plano externo vizinho, enquanto as características do plano atual tornam-se cada vez menos perceptíveis. Por fim, o viajante passa totalmente para o novo plano, embora seja quase impossível determinar o momento exato desta passagem. A escada infinita. A escada infinita é um mistério. Ela leva a todos os lugares, embora o truque seja encontrar um ponto de entrada e saída. Um link para a escadaria infinita. Geralmente aparece como uma entrada indefinida ou arco em algum lugar de cada plano externo. Além da abertura, há um pequeno ponto com uma escada igualmente indefinida. Normalmente, a escadaria infinita se esconde atrás de uma porta velha que ninguém presta atenção no porão, ou através de um arco próximo aos fundos escuros de uma casa abandonada. Muito raramente, as entradas para a escadaria infinita são conhecidas. Viajando por ela, os observadores veem sua aparência variar de simples escadas de madeira ou pedra a uma confusão caótica de escadas penduradas em um espaço radiante, onde não há 2 degraus compartilhando a mesma orientação gravitacional. Disse que é possível encontrar o desejo do coração em algum lugar da escadaria infinita se cada ponto for revistado por tempo suficiente. A origem e o propósito por trás da escada infinita permanecem um mistério. Não se sabe se a escada é verdadeiramente infinita ou apenas inimaginavelmente grande. O domínio concordante das terras distantes. Devido à sua localização única no centro da Grande Roda, o domínio concordante das terras distantes faz fronteira com a primeira escada de todos
os outros planos externos. Os habitantes dos planos externos. Os planos externos são o lar de versões celestiais e demoníacas de animais do plano material, a diabos, demônios e seres celestiais que exercem grande poder. Muitas das criaturas trazidas para o plano material com magias de invocação são nativas dos planos externos. Forasteiros tendem a se reunir em planos que combinam com seus alinhamentos, porque os planos hostis a seus alinhamentos, suas bússolas morais, tornam as interações difíceis. Os planos externos também são os lares de divindades poderosas. Essas divindades também podem existir em outros planos, mas os planos externos são ideais para elas. Estes são divinamente mórficos, então as divindades podem alterar a própria paisagem dentro de uma área limitada. E, assim como os estranhos, as divindades se beneficiam de habitar planos que correspondem a seu alinhamento. O terceiro grupo principal que habita os planos externos são os espíritos dos mortos. As criaturas do plano material que morreram podem ir para os planos externos para o julgamento final ou grande recompensa. Categorias de divindade. Existem divindades e existem divindades mais poderosas. A forma como as divindades medem seu poder varia de cosmologia para cosmologia, mas as divindades podem ser categorizadas em uma série ampla de faixas. As categorias básicas de divindade são as seguintes: 1. Quase-divindade, divindade-herói. Quase-divindades e divindades-herói são apenas ligeiramente divinas, mas ainda possuem uma parte do poder de nível divino ou atraem adoradores. 2. Semidivindade. Esta é a categoria mais fraca de divindades totalmente divinas. De fato, alguns semideuses já foram mortais lendários que foram recompensados com o mando da divindade, ou confiscaram para si. Eles são as divindades de maior semelhança com os mortais. 3. Divindade menor. As divindades nesta categoria têm vários domínios que concedem a seus clérigos, e uma área de responsabilidade chamada de portfólio, que eles supervisionam. Divindades menores tendem a lidar com assuntos relativamente pequenos e muitas vezes trabalham para e com divindades mais poderosas. 4. Divindade intermediária. Essas divindades são mais poderosas do que as divindades menores e comandam portfólios mais importantes. 5. Divindade maior. Essas divindades são as mais poderosas que os aventureiros encontram. Elas têm os portfólios mais importantes e frequentemente têm outras divindades reportando a elas. Algumas lideram grupos inteiros de divindades, chamados panteões. 6. Uber-divindades. Algumas cosmologias têm uma divindade que exerce um poder de magnitude maior do que as divindades maiores. Esta superdivindade pode ser adorada por divindades comuns ou pode ser uma entidade de grande poder reverenciada tanto por divindades e imortais. Essas superdivindades estão além do alcance dos mortais e das forças do próprio universo. Elas aparentemente não se importam com os adoradores. Divindades Uber não concedem magias, respondem orações ou qualquer tipo de solicitação. Apenas um punhado de estudiosos no plano material sabem sobre uma superdivindade, se é que alguém sabe. Por exemplo, a divindade menor, Vecna, reverencia a força da magia, personificando-a como uma entidade que ele chama de serpente. Talvez a serpente seja uma superdivindade de poder inimaginável. Divindades e planos divinamente mórficos.
As divindades preferem os planos externos porque a característica divinamente mórfica permite que um deus reorganize o terreno com um aceno de mão. Um ser com poder suficiente pode manipular a realidade básica de parte do plano para refletir suas preferências. As divindades fazem isso quando criam seus portfólios, seus próprios reinos de origem, geralmente em um lugar onde os fiéis podem se reunir, e a divindade tem controle e poder. O que se segue não é uma definição completa do poder de uma divindade, mas sim um conjunto de referências que ajudam a determinar o que uma divindade pode realizar em seu próprio plano. É possível expandir ou limitar as mudanças divinamente mórficas com base nas necessidades de uma cosmologia. 1. Quase-divindade, divindade-herói. Quase-divindades e divindades-herói não têm a habilidade de manipular a área ao seu redor. Como resultado, eles tendem a vagar ou ocupar pequenos reinos nos planos externos, que são construídos com trabalho bruto, não com o poder divino. 2. Semidivindade. Os semideuses também não têm o poder de manipular a área divinamente mórfica ao seu redor. Eles também vagam, constroem suas casas de maneira convencional ou contam com divindades mais poderosas para manipular a paisagem para eles. 3. Divindade menor. Divindades menores podem começar a alterar o plano externo onde vivem, mudando a forma como os viajantes alcançam seus reinos. Dentro de um raio de pouco mais de 1 quilômetro, uma divindade menor pode determinar a natureza de quaisquer conexões planas. A divindade pode decidir, por exemplo, se a área pode ser acessada do plano astral. Além disso, uma divindade menor pode ordenar que os portais planares apareçam apenas em um local específico e que as criaturas não possam ser conjuradas de dentro da área. 4. Divindade intermediária. Divindades intermediárias podem criar efeitos mais dramáticos e de longo alcance. Elas podem afetar tudo em um raio de 16 km. Além disso, a divindade intermediária pode erguer edifícios conforme desejado e alterar o terreno dentro de 16 km para se tornar qualquer tipo de terreno encontrado no plano material. 5. Divindade maior. O poder de transformar parte de um plano externo se expande ainda mais. Uma divindade maior afeta tudo exatamente como uma divindade intermediária, mas em um raio de 160 km. Dentro desta área, a divindade maior também pode fazer qualquer uma das seguintes ações. A. Mudar ou aplicar uma característica elemental ou energética na área. B. Mudar ou aplicar um traço de tempo dentro da área. C. Mudar ou aplicar um traço de gravidade dentro da área. E D. Aplicar um traço mágico limitado contra uma escola, domínio ou descritor de magia particular dentro da área. As próprias magias e habilidades similares à magia da divindade maior não são limitadas por essas restrições. Usar o poder para transformar divinamente um plano de maneira tão dramática consome muito tempo e envolve uma grande parte do poder divino da divindade. Como resultado, uma divindade maior geralmente usa mudanças de características importantes para consolidar seu domínio sobre um reino. Esses lugares não são abandonados levianamente. Na cosmologia de D&D, as divindades não podem afetar os traços de alinhamento de seu plano nativo, mudar o tamanho do plano ou alterar a natureza mórfica deste. Eles também não podem eliminar os efeitos da característica mágica limitada em seu plano nativo. A natureza dos mortos. As cosmologias podem usar os planos externos como a recompensa final ou a punição eterna para as criaturas mortais do plano material. Seus espíritos ou almas vão para outro lugar por um tempo, mas podem retornar ao corpo se a magia correta for utilizada.
Onde esse outro lugar está depende da cosmologia. Na cosmologia de D&D, quando os personagens morrem, suas almas derivam em direção ao plano externo, que mais se aproxima de sua natureza, da sua bússola moral. As almas que em vida foram lícitas e boas tendem a se desviar para a Celestia, enquanto aquelas que apreciavam o mal e o caos acabam no abismo. Uma vez lá, elas colhem os frutos ou sofrem as punições de seus alinhamentos, eventualmente esquecendo suas vidas passadas. E é por isso que as magias que restauram a vida tendem a falhar se um longo tempo tiver decorrido desde a morte. Em termos de jogo, considera-se que os personagens mortos receberam sua grande recompensa, a menos que haja uma maneira de restaurá-los à vida. Se os personagens sobreviventes visitarem os planos externos e encontrarem o espírito morto de um ex-camarada, seu antigo aliado pode não se lembrar deles. A seguir, citamos alguns destinos dos espíritos dos mortos. 1. Julgamento. Personagens mortos passam pelos planos externos, onde são julgados por suas divindades. Aqueles condenados são retidos no plano, que neste caso são chamados de peticionários, ou retornam ao plano material para a reencarnação. Aqueles que são julgados dignos unem-se à essência do próprio plano, transformam-se em servos de sua divindade ou passam para um novo nível de realidade desconhecido até mesmo pelas próprias divindades. 2. Unindo-se. Os espíritos dos mortos unem-se às suas divindades, pois são todos fragmentos da grandeza da mesma. Os espíritos restaurados à vida separam-se da divindade repentinamente e retornam sem nenhuma memória do tempo intermediário entre a morte e a ressurreição. 3. Fusão. Os espíritos dos mortos unem-se aos planos externos, tornando-se parte da paisagem mórfica. E 4. Desconhecido. Ninguém sabe o que acontece com os espíritos dos mortos, nem mesmo as divindades. Ou talvez as divindades saibam, mas não dizem. A morte continua sendo um grande mistério.